Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo, e aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia Pra Quem? E realmente, bom dia pra quem? Essa é a grande indagação. Passou-se 45 dias, um mês e meio, eu já estou de volta, né? Estou de volta para falar com vocês, espero que seja uma coisa rápida, porque também não tem muita coisa para falar. Na verdade, tem. Eleições 2022, né? O que eu posso dizer das eleições 2022? Lula e Bolsonaro vão para o segundo turno, conforme eu imaginei, previ nas cartas. Só que uma das coisas que mais me preocupou, e era uma das grandes preocupações que eu tinha, era a composição do Congresso. Tá? Turbinado pelo orçamento secreto, o que aconteceu foi que houve um aumento substancial de candidatos da base de apoio de Bolsonaro eleitos nessa eleição em primeiro turno. E assim, acho que a maior decepção para mim foi São Paulo, né? Não, a região sul do Brasil, centro-oeste, também outra decepção também grande foi o Amazonas, que sofreu uma crise terrível de falta de oxigênio, e lá o Bolsonaro ganhou, né? E aí o que a gente viu aí foi que assim, Lula ganhou com 48% dos votos, né? O primeiro turno, tá? Na frente de Bolsonaro, que teve 46%. Mingou, né? Era, na verdade, imaginava-se que seria uma polarização política, mas não a ponto de uma pessoa que fez um governo que não seria, não é um governo ruim, né? Que teve uma gestão terrível na pandemia, ter esse nível, né, de votação tão expressiva. Serão mais 30 dias, e é 30 dias de trabalho duro, tá? Não pense que vai ser fácil. Aqui em São Paulo, Marcos Pontes foi eleito senador. Lamentável. Boulos teve a maior votação para deputado federal, mas quem elegeu? Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, aquele cara lá do meio ambiente lá, Ricardo Salles, foram eleitos, né? E tiveram votações bastante expressivas, gente. E isso mostra um caminho grande a se percorrer no Brasil, tá? Não é só São Paulo. Rio de Janeiro, né? Para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro elegeu o Romário como senador e o Cláudio Castro foi eleito no primeiro turno. Mesmo com todos os escândalos de corrupção que esse governo tem, do Cláudio Castro. Então, aí é que são coisas que se devem indagar. Eu entendo que um dos erros que a esquerda teve foi colocar tudo num nome só. Não adianta você ter, por exemplo, um nome forte como Lula e você não ter muitos candidatos que capitaneiem esse desejo, esse movimento para o Congresso Nacional. Não teve. E aí a gente ficou nessa situação. Nós poderemos, no dia 30, eleger Lula presidente, eu entendo que sim, né?
Mas Lula vai se tornar refém da extrema-direita e do centrão, porque ele não vai ter a maioria absoluta do Congresso Nacional para poder fazer o que tem que ser feito. E no Senado é pior, né? Porque no Senado, agora a maioria do pessoal do Senado é conservadora. Então nós vamos ter um problema muito sério. É uma luta que a gente vai ter que travar. E eu esperava estar aqui emocionadíssimo, feliz pra caramba, por Lula ter sido eleito no primeiro turno e ter tido um resultado, né, maravilhoso, né, em São Paulo. Só que não foi essa a realidade. E assim, acho que é a única coisa que eu vou falar sobre de notícia do dia, de assunto do dia. Porque é segunda-feira, né? Segunda-feira começou uma nova semana. E eu sei que todo mundo ficou tenso e dramático por conta do processo eleitoral. A eleição realmente deixa a gente muito balançado. Ainda mais uma eleição como essa no Brasil, que o mundo todo está vendo. Mas acho que agora é um momento de a gente colocar as coisas em ordem, a vida em ordem, para que a gente possa fazer algo novo, para a gente possa transformar algo novo, para a gente possa fazer as coisas funcionarem. Já falei muito de esperança, né? Eu lembro daquela música. Essa música é uma música de Natal, só que uma música que na verdade era um jingle de Natal de um banco nacional, que ele o pessoal até tinha no sal falar que era melô do sexo anal, né? Que é: quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Uau! Que coisa pegada. E é difícil mesmo a gente sorrir quando a gente está numa situação assim, triste, né? Mas é uma forma da gente tentar buscar aí algo melhor pra gente, uma vida melhor pra gente, algo que a gente possa seguir adiante. Eu vi aqui na mídia social que realmente toda a situação que rolou aí, né, o resultado das eleições deixou muita gente desanimada. Mas eu tenho um artista aqui que ele falou um negócio aqui muito legal. Esqueci o nome do cara. Aqui, Paulo Vieira, né? Agora sim. Então assim, Paulo Vieira, ele disse assim que a gente precisa ter entusiasmo. Ele falou do resultado da eleição e falou assim: a gente tem que ter entusiasmo porque a gente precisa eleger o Lula no segundo turno. E é muito importante que ele seja eleito, né? No segundo turno, porque se Bolsonaro se eleger, acabou, né? Mas tem um ponto aqui, tem alguns pontos aqui que eu acho muito, muito importantes, tá? Dessa eleição. Nós conseguimos eleger a Sônia Guajajara deputada federal. É a primeira indígena eleita por São Paulo. Nós conseguimos eleger a primeira mulher trans de São Paulo, deputada federal, Érica Hilton. Em Minas Gerais, a Duda Salabert também foi eleita deputada federal, com uma votação histórica. Tá? Teve muita bancada de gente preta e periférica se elegendo. Se não me engano, Renato Souza, que foi perseguido na Câmara Municipal de Curitiba, está eleito deputado estadual pelo Paraná, né?
tô colocando esse monte de exemplo aí para dizer assim, gente, ainda há esperança. Aonde a vida há esperança, gente, tá? E por mais que tenha algumas coisas que realmente desapontem, porque a realidade não é aquilo que a gente acha que é ideal, que é perfeito. Mas a gente entende que tudo aquilo que nos deu algum ganho, a gente precisa celebrar. Cada passo adiante, a gente precisa celebrar. E eu digo para você, cara, tem ainda mais 30 dias aí de correria, 30 dias para alguns estados terem segundo turno, ainda tem o segundo turno federal. E isso, como muitos estados já decidiram no primeiro turno, isso também é um problema para outra candidatura, né? Do outro lado, né? Porque vai desmobilizar um pouco. Ah, mas tem muito cabo eleitoral do lado de lá? Tem. Mas a gente precisa trabalhar bem o outro lado. E assim, São Paulo, pior, né? Pior que São Paulo, assim, teve muito conservador aí nessa história toda, que foi eleito, que Tarcísio foi líder, ganhou o primeiro turno, né? E isso para mim, isso é estarrecedor. Mas, do outro lado tem o PT, tem a Haddad. E aí a gente vai ter que começar a construir e a gente, pelo menos, celebra o fim do tucanato em São Paulo. Mas será que vai sair o tucanato e vai entrar coisa melhor ou coisa pior? Essa é a grande dúvida. O que eu digo para vocês é o seguinte, que essa segunda-feira seja uma segunda-feira com muita paz, muita alegria, muito bom humor, muita felicidade, muita astúcia, muita vontade, desejo de viver e vida que segue. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até amanhã, terça-feira, terçou no terçol. Olha que saudade de falar uma coisa dessas, tá? Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.